Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adãos Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra? Como é que está a sua vida? Não deixe que a sua história tenha um final trágico. Por isso, eu quero dar para você nesse vídeo 7 motivos para você confiar em Jesus. Eu vou refrisar isso. Não deixe que a sua história tenha um final trágico. Por isso, nesse vídeo, eu vou lhe dar 7 motivos para você confiar em Jesus. Porque muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em homens, em mulheres, em pessoas que são falhos, porque os homens é dessa forma. Os homens é falho. A Bíblia diz que quem não tem pecado acabou de pecar. Esse é pecador, porque diz que não tem pecado. Todos nós herdamos o pecado de Adão. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o segundo Adão, que é perfeito, Jesus Cristo, o único que foi perfeito, ele veio então para mudar a história dos homens. E eu quero dar aqui 7 motivos para você confiar nele. Nele, Jesus Cristo. Vamos confiar nele porque ele pode mudar a nossa história. Primeiro motivo, ele é antes de você. E quem está falando isso é João. João Batista. No livro de João, no capítulo de número 1, versículo 30, ele vai dizer: esse é o homem que eu disse, que após mim vem um homem que é antes de mim, porque já foi primeiro do que eu. Olha o que João está dizendo. Deu um nó na sua cabeça? Eu vou refrisar o versículo. João, no capítulo 1, versículo 30. João vai dizer, João Batista está dizendo: esse é o homem que eu disse, que após mim vem um homem que é antes de mim, porque já foi primeiro do que eu. É mesmo. Ele está falando do próprio Cristo, Jesus. Esse é o primeiro motivo que eu quero dar para você confiar em Jesus. Ele é antes de você. Ele é antes de você. No livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1 a seguir, vai dizer que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então ele é antes de nós. Se ele é antes de nós, ele sabe tudo o que aconteceu antes da gente. Se ele sabe tudo o que aconteceu antes de nós, a Bíblia vai dizer, João está dizendo que esse é o homem que vem depois de mim. Se ele vem depois de mim, isso significa que ele sabe o que vai acontecer lá na frente. É lógico, por quê? Porque ele é antes de mim e já veio primeiro do que eu. Em outras palavras, ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Então esse é o primeiro motivo para você passar a acreditar em Jesus, depositar toda a sua confiança nele, porque ele conhece a sua vida, começo, meio e fim. Ele sabe de todas as coisas. Afinal de contas, você deve orar, e as nossas orações nada mais é do que conversar com alguém que já viu o futuro, que entende do futuro. A Bíblia vai falar para nós que ele pensa em nós, pensamento de paz e de bem, para dar o fim que nós esperamos. Então você precisa confiar em Deus, confiar em Jesus, porque ele é antes de você, e ele conhece o que está acontecendo com você, e sabe o que pode acontecer com você no amanhã. Se você não é capaz de contar o fio da sua cabeça, quantos cabelos você tem na sua cabeça, você não é capaz de contar, ele sabe quantos cabelos você tem hoje na sua cabeça, ele entende. Se você não consegue aumentar 1 centímetro sequer acima na sua altura, ele consegue aumentar e também consegue diminuir. Então você tem esse primeiro motivo para acreditar em Jesus. Segundo motivo para você acreditar em Jesus: ele é capaz de acreditar quando ninguém acredita. Ele é capaz de acreditar em alguém quando ninguém acredita. E esse alguém traz um futuro extraordinário quando ele acredita nessa pessoa. O livro de Lucas, no capítulo 19, vai contar a história de um homem por nome Zaqueu. Zaqueu, os judeus não acreditavam em Zaqueu, porque Zaqueu era um ladrão, um publicano, ele era cobrador de impostos e logo roubava as pessoas. Era dessa forma que era visto os publicanos. Era dessa forma que os judeus olhavam para os publicanos. E agora Zaqueu não tinha
uma pessoa sequer que acreditava nele. Ninguém dava uma moeda furada para o Zaqueu. Mas um dia, Zaqueu está em cima de uma figueira brava, procurando ver quem era Jesus. Mas o mais interessado em ver Zaqueu era o próprio Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já estava vendo o Zaqueu. Por isso, quando ele passa embaixo daquela figueira, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que convém eu pousar em sua casa hoje. Veja só, que Zaqueu nem pediu, ele mesmo se ofereceu, porque ele sabia a intenção. Cai aqui no primeiro item que eu coloquei, ele sabia a intenção de Zaqueu, sabia o desejo de Zaqueu, então ele logo se adianta e diz: Zaqueu, eu quero pousar em sua casa. Segundo, eu quero acreditar em você. Já que ninguém acredita em você, eu quero acreditar em você. Deixa eu falar algo para você. Jesus acredita em você. Mesmo que o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua tia, o teu tio não acreditem em você. Talvez até a tua esposa não está mais acreditando em você. Mas ele dá um voto de confiança para você hoje. Ele acredita. Quando todo mundo apontou e disse: não é possível que Jesus, que se diz o Filho de Deus, está sentado junto com um pecador. Não creio nisso. Jesus saiu para fora e disse: esse também é filho de Abraão. Em outras palavras, se eu preciso acreditar em vocês, eu também acredito nele. Se eu acredito em vocês, eu também acredito nele. Se você pode mudar, ele também pode mudar. Terceiro motivo para nós acreditarmos em Jesus: só ele é capaz de entender o que se passa dentro do ser humano. João, no capítulo 2, versículo de número 24. Mesmo Jesus não confiava neles, porque sabia a intenção dos corações. Mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos ele conhecia a intenção do coração. Talvez a gente vê as pessoas apenas por fora, vê a pessoa apenas no semblante, mas nós não sabemos o que ela maquina dentro de si, não sabemos qual é a intenção dela. Talvez a nossa intenção é boa, mas a intenção que o fulano tem com a gente não é uma intenção boa. Talvez nós estamos tentando fazer o bem, mas a pessoa está maquinando o mal. Mas Jesus conhece a intenção do coração das pessoas. Esse é o terceiro motivo porque eu devo confiar em Jesus, porque ele pode me guiar até a pessoa certa e pode me proteger do homem mau. Ele pode me proteger do homem mau. Eu preciso confiar em Deus, porque ele pode me proteger do maligno. Ora, a oração do Pai Nosso nos diz isso: Senhor, me livra do mal. Se Jesus está ensinando os discípulos a orar para que possa pedir a Deus para livrar do mal, é porque o mal existe. E existem as pessoas que têm o mal dentro delas e que podem fazer mal ao próximo. Então, se nós confiarmos em Jesus, podemos ser livres desta tipo de gente, desse tipo de pessoa que quer o mal para nós. Vamos lá, pedir a proteção divina, acreditar em Jesus. Quero dar aqui o quarto motivo para você acreditar em Jesus. Mesmo em alto mar, é o único que sai andando sobre as águas para poder salvar os seus discípulos. Eu vou refrisar: mesmo em alto mar, é o único que sai andando sobre as águas para poder salvar os seus discípulos. Em outras palavras, é o único que faz o que é impossível para salvar alguém. Todos nós sabemos disso. E é ensinado isso até mesmo para os salva-vidas, não é isso? Os bombeiros, aí, ó, os parabéns aos bombeiros. Mas todos eles fazem aquilo que está no seu alcance. A primeira pessoa está em segurança, é eu que vou salvar alguém. Se eu não tiver em segurança, eu não posso aí salvar outra pessoa, porque então eu não consigo nem salvar o outro, nem salvar a mim mesmo. Então a primeira pessoa está em segurança, é eu mesmo. Então a única pessoa que faz o impossível para salvar alguém é o próprio Cristo, é Jesus. Jesus, ele desafia a lei da gravidade. Por quê? Andar sobre as águas não é para qualquer um. Afinal de contas, eu só conheço duas pessoas que andou sobre as águas que está registrado. Um é o próprio Cristo. O segundo é Pedro, que vai andar e encontrar com Jesus sobre
as águas. Ora, é o único que pode andar sobre as águas. E agora, para salvar os discípulos. Ora que ele não está andando em cima das águas simplesmente para fazer bonito, para se aparecer. Não, ele está andando sobre as águas porque os discípulos estão em alto mar, lá no mar da Galileia. Uma tempestade está açoitando os discípulos. O barquinho deles está enchendo de água. Eles estão desesperados agora. Então ele vai andar sobre as águas para salvar os discípulos. Irmão, é o único que faz o impossível para salvar alguém. Cristo faz o impossível para salvar a tua vida, para salvar você e para salvar a tua família. Ele faz aquilo que foge do alcance dos seres humanos. Ele faz aquilo que os seres humanos não podem fazer e ele faz. Ele desafiou a lei da gravidade, andou sobre as águas e chegou até os discípulos, então entrou dentro do barco e ali tudo se tornou bonança. Vem comigo para o quinto motivo para você acreditar em Jesus. Mesmo que os outros dêem ideia de dispensar a multidão, ou dispensar você, ou dispensar alguém, olha, ele não. Ele supre as nossas necessidades. Lucas, no capítulo 6, versículo de número 38, está relatada ali uma história para nós que o próprio Jesus vai dizer: opa, dá vocês alguma coisa para alimentar a multidão. Mas eles vão dizer: Senhor, não dá, despede a multidão para que eles vão até a cidade, até as aldeias e compre pão para se alimentar. Todo mundo está concordando com isso, menos Jesus. Jesus está dizendo: não, dai vocês de comer a multidão. Enquanto todo mundo diz: dispensa, não tem jeito, não tem condição, mesmo se nós tivéssemos aqui 200 denários de dinheiro, não daria para comprar pão para alimentar esta multidão. Jesus está dizendo: eu preciso que vocês alimentem a multidão. Jesus não dispensa ninguém, Jesus não abandona ninguém, Jesus acredita nas pessoas e ele ajuda quando é necessário, e não dispensa nenhuma pessoa sem que antes supre a necessidade deles. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Se nós procurarmos a Cristo com sinceridade, jamais ele vai nos abandonar. Pode até uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, não abandona os teus filhos. Ele não nos abandona. Então está aqui o quinto motivo para você acreditar e confiar em Jesus. Ele não abandona. Ele disse: o que vocês têm aí? Até que aparece alguém com alguns pãezinhos e alguns peixinhos, então ele vai orar, dar graça e partir e entregar aos discípulos para que possa entregar à multidão. E aproximadamente mais de 5.000 homens e mulheres e crianças se alimentaram. A Bíblia fala apenas de homens, mas sem contar mulheres e crianças comeram daquele pão e daquele peixe. O Senhor supriu a necessidade deles. Vamos lá para o sexto motivo para você acreditar em Jesus. O único que visita quando todos acham que é arriscado. Ah, você vai visitar fulano? Não, não vai lá porque a doença dele é contagiosa. Você vai visitar fulano? Não, não vai lá porque é muito arriscado, as pessoas lá não gostam de você. Você vai visitar fulano? Não, não vai lá porque fulano é duro de coração e jamais ele vai te receber. Você vai visitar? Não, não vai lá porque nós acabamos de sair de lá abaixo de pedrada. O Senhor vai lá? Não, ele vai. É o único que visita quando todos acham que é arriscado. Ele disse: eu vou voltar para Betânia. E alguém disse: Senhor, não podemos ir para Betânia, porque acabamos de vir de lá abaixo de pedradas. É arriscado demais. Mas ele disse: meu amigo Lázaro está enfermo, que dorme, vou lá despertá-lo do sono. E alguém disse: Senhor, se dorme não precisa ir. E o Senhor vai dizer: não, é necessário. Então ele esclarece dizendo que Lázaro morreu e eu vou lá ressuscitar ele. E Jesus vai lá quando todos dizem que é arriscado tirar pedra, e alguém diz: não dá para tirar a pedra porque é arriscado demais, já faz aí 4 dias, cheira mal, não dá para tirar a pedra. E Jesus está dizendo: tira a pedra.
E quando tira a pedra, ele convida Lázaro para sair para fora e Lázaro sai vivo. Um milagre aconteceu na vida de Lázaro. Meu amigo, ele é o único que se arrisca por amor à nossa pessoa. Olha, vamos para o 7º motivo agora, para nós confiarmos em Jesus. O único que enfrenta uma cruz por amor a mim e a você. Mateus, o capítulo 27 e o versículo de número 32. Quem é que se arriscaria a morrer na cruz por amor a alguém? Lembrando que a morte de cruz é uma morte por esgotamento, uma morte por esgotamento, onde os braços, as mãos ali são pregados no madeiro, os pés são pregados no madeiro e depois transpassa o lado, ou quando a pessoa ainda está viva, foi o que aconteceu com os dois ladrões, um que está à direita e o outro à esquerda. Eles ainda estão vivos, então para que morresse um pouco mais rápido, vai lá e quebra as pernas deles, para que então possa se esmurecer e a morte chegar um pouco mais rápido. Ao contrário de Jesus, que não foi quebrado nenhum osso, porque era uma profecia que do Messias não poderia ser quebrado nenhum osso. Então transpassaram o seu lado, e quando transpassou, saiu água e sangue. Uma morte de cruz é uma morte dolorosa, que a pessoa não morre de repente, demora-se horas, e, segundo a história, para algumas pessoas demora-se dias pendurado em um madeiro para morrer, porque é uma morte por esgotamento. Mas Jesus é o único que, por amor às pessoas, então abre os braços na cruz e morre em uma morte de cruz, dizendo: eu amo vocês, Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Temos aqui 7 motivos para você passar a confiar em Jesus. Nenhuma pessoa daria tanto motivo, teria motivo suficiente para você confiar nela como Jesus. Ele é antes de você. Só ele é capaz de entender o que se passa no coração de todos os seres humanos. É capaz de acreditar quando ninguém acredita. Mesmo em alto mar, é o único que sai andando para salvar os seus discípulos. Mesmo que os outros dão a ideia de dispensar, ele não dispensa. Ao contrário, ele supre as necessidades. É o único que visita quando tudo é arriscado, mas ele arrisca por amor a você. O único que enfrenta o madeiro. O único que enfrenta a cruz por amor à sua vida. Dá para confiar nele? Se dá para confiar nele, dá para você entregar a sua vida a ele. Entregue a sua vida a ele. Quem sabe eu estou falando com alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Mas eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida a Cristo. Como assim, pastor Adonis? Olha, a Bíblia diz que é necessário nós confessarmos a Ele diante de algumas pessoas. Aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai Celestial. Como assim? Aceitando como o único e suficiente Salvador. Está na hora de você fazer esse compromisso com Ele, entregando a sua vida a Ele, dizendo: Pai, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Apaga o meu nome do livro da morte e escreva o meu nome no livro da vida. Se você ainda não fez, faz isso hoje, agora, que eu vou orar por você. Amém? Ó Deus Santo e Poderoso, eu tô falando com pessoas que agora estão entregando a vida a Ti. Tá dizendo: Deus, não dá para me viver sozinho. Eu preciso confiar em Ti. Eu decidi confiar em Ti. Através desse 7 motivo, eu quero entregar minha vida ao Senhor agora, porque o Senhor merece toda a minha confiança. E eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Por isso, ó Deus, a esta pessoa que está fazendo esse elo contigo, esta aliança contigo, escreva o nome dele e o nome dela no livro da vida e apaga, assim, do livro da morte. E a partir de hoje, nunca mais deixe ela sozinho, mas em todos os momentos da vida esteja com ele e esteja com ela. Nos momentos bons, esteja ao lado. Nos momentos difíceis, também esteja ao lado. Sustenta na destra da tua justiça, dai sabedoria e entendimento para vencer as adversidades do dia a dia. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Procure uma igreja próxima da sua casa onde prega a palavra de Deus com sinceridade. Procure ela, se membre de uma igreja, seja membro de uma igreja, não importa a placa, mas você precisa
congregar. Seja alguém congregado que tem um pastor que ore por você. E vem comigo aqui toda segunda-feira às 19 horas da noite. Estamos falando aqui sobre o CTV, Conselho para toda a Vida. Agora, se você pensou como mudar o seu casamento, como mudar a sua família, nós também falamos sobre família. Toda sexta-feira, às 19 horas da noite, estamos aqui falando sobre família. Minha família em outro nível. Deus abençoe você, curte, comente, compartilhe. Deus abençoe.